Olá pessoal, hoje estamos aqui para analisar a fala de uma menina sobre a igreja. Me mandaram esse vídeo para que eu pudesse analisá-lo ponto por ponto e vamos ver aqui como a palavra de Deus responde às argumentações que ela fez ou a favor ou contra a igreja. Mas eu gostaria que você assistisse junto comigo, tá bom? Vamos fazer uma análise do que ela disse. Era evangélica. Então, já sabemos que a nossa conversa é com alguém que desviou, que abandonou a igreja do Senhor. Geralmente as pessoas que desviam, elas procuram desculpas para justificar o abandono da fé. Desculpas para justificar o abandono da crença em Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Isso se chama apostasia. Alguns arrumam como justificativa sofrimento, outros colocam a culpa na igreja, outros vão falar que não sabiam alguma coisa, mas depois passaram a saber e assim abandonaram a fé. Por muito tempo eu segui uma igreja que eu não conhecia. Por muito tempo eu segui uma igreja que eu não conhecia. Um erro comum de muitas pessoas. Seguir um pastor sem conhecer o seu pastor, seguir uma igreja sem conhecer a sua igreja. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras. Em outro texto, Deus disse que o seu povo perece por falta de conhecimento. Então o conhecimento é necessário para ter uma vida cristã saudável, para que você não venha cair nesse mesmo erro dela e depois justificar com o desconhecimento o seu abandono da fé. Então vamos continuar analisando aqui. As coisas que mais mexeram comigo na minha caminhada de conversão foi olhar para a origem das igrejas. E quando eu perguntei quem fundou a minha, tudo mudou. Eu fui voltando no tempo. Lutero não concordou com a igreja católica e fundou a igreja luterana. Lutero não concordou com a igreja católica e fundou a igreja luterana. Espera, calma, não é assim que a história funciona. Por que ele saiu da igreja católica? Você acha que era fácil assim, naquela época, fundar uma outra igreja? A igreja luterana? Isso foi um verdadeiro milagre. Ele foi excomungado. 105 anos antes de Martinho Lutero queimar a bula papal do Papa Leão X, ali em Wittenberg, Jan Hus tinha sido queimado vivo na cidade de Constança, pela igreja católica, porque ele afirmou que havia uma autoridade superior à do Papa, que era a Bíblia, a palavra de Deus. Então só para ela ter essa liberdade de estar por si mesma buscando conhecimento, foi necessária a reforma protestante. De certa forma, ela está cuspindo no prato que ela própria comeu. Estamos numa liberdade que se não fosse a reforma protestante não aconteceria, e ela está usando essa liberdade para desmerecer a reforma protestante. Martinho Lutero foi perseguido, condenado à morte, mas graças a Deus sobreviveu, traduziu a Bíblia do latim para o alemão e a Bíblia hoje está em nossas mãos. Então ela não estudou muito bem a história. Ele não queria fundar uma igreja luterana, ele queria reformar a igreja católica. Ele não queria que a igreja católica acabasse. Ele queria que os líderes corruptos da igreja reformassem a sua forma de estrutura. Ele queria que eles continuassem a vida seguida exemplar de Jesus Cristo e dos apóstolos Paulo, Pedro, João e os demais. Mas não. Os líderes da igreja naquela época queimavam as pessoas que discordavam deles. A liderança da época queimava. Eles praticavam todo tipo de orgias. E o que foi o estopim para a reforma protestante foi Tetzel ter chegado ali naquela região da Alemanha e vendendo indulgências, e caríssimas. Por exemplo, para você tirar o seu tio do purgatório, que ficaria lá milhares de anos, você tinha que passar a sua terra para a igreja. Você tinha que dar uma grandiosa quantia em dinheiro para que o Papa, por amor ao seu tio, tirasse a alma do purgatório. E Martinho Lutero propôs então a sua reforma protestante, e dentre as teses que ele propunha, ele afirmava assim, se o Papa é tão bom, por que ele não tira a alma do purgatório gratuitamente? E também, tempos antes, tinham 3 papas brigando um para assumir o lugar do outro. Qual era o Papa verdadeiro desses 3 papas que na época brigavam entre si? Então Lutero, ele foi excomungado, ele foi excluído. E assim surgiu o luteranismo, com base na crença de que a Bíblia
era a autoridade máxima sobre todas as coisas. Acima de um pastor, acima de um papa, acima de qualquer autoridade humana, estava a palavra de Deus. Mas vamos ver o que ela continua dizendo. Calvino discordou de Lutero e criou a presbiteriana. Errado. Não foi Calvino que começou a igreja presbiteriana. Informação errada. Geralmente é assim. Quando um desviado tenta justificar o seu desvio, qualquer argumento serve, mesmo que não tenha base em estudos algum. E ela está aí, mais uma vez, expondo isso e mostrando como que é o coração de uma pessoa que abandonou a Cristo como seu único e suficiente Salvador para se apegar a homens. Porque os homens permitem você viver da forma que você quer. Mas Jesus não. Ele requer que você tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-o. E esse Jesus não é fácil de seguir. Mas os homens sim. Por isso, qualquer desculpa serve. Não foi Calvino que começou a igreja presbiteriana. E ele também não saiu do luteranismo. Ele já saiu direto da igreja católica, porque assim como Lutero, ele queria reformar a igreja católica. Ele não fez parte da igreja de Lutero. Só para salientar aqui uma informação a mais. Ela precisa estudar um pouquinho mais história. Henrique VIII queria se separar da esposa, rompeu com Roma e criou a igreja anglicana. E daí outras pessoas começaram a discordar também. Dos anglicanos surgiram os batistas, metodistas, adventistas, mormons, testemunhos de Jeová. Anos depois veio o movimento pentecostal. Depois o neopentecostal. Depois a parede preta e assim por diante. O que isso demonstra? Isso demonstra que a liberdade chegou. A liberdade do livre exame das Escrituras. Nenhum de nós está com total posse da palavra de Deus. A palavra de Deus é livre. E Ele nos deixou livres ao examiná-la. E nesse exame, alguns encontram verdades que outros não encontraram. E assim, começam a pregar e anunciar o Evangelho em outras regiões. O nome pentecostalismo, batista, presbiteriana, não é um nome dedicado a uma interpretação particular das Escrituras, mas sim uma forma litúrgica de organização. Por exemplo, para os batistas, quem toma as decisões na igreja é a assembleia da igreja, o conjunto de membros da igreja. Eles votam e as decisões são tomadas. Na igreja presbiteriana é o presbitério da igreja, ou seja, o pastor juntamente com os anciãos da igreja. Aquele grupo de pessoas que tomam as decisões pela igreja. Na assembleia é o pastor presidente que tem autoridade máxima dentro da igreja. Um outro sistema de organização social dentro da igreja. Então esses nomes distintos não são apenas por doutrinas diferentes, mas sim por formas litúrgicas de organização da igreja. Não significa que nas coisas essenciais nós não cremos semelhante. Por exemplo, para todos nós, a palavra de Deus ela é superior a qualquer autoridade humana. Para todos nós, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro intermediador. Então, nessas crenças essenciais, todo protestante está de acordo. Assim como você lê lá em Apocalipse, você vai ver várias igrejas, e cada igreja tinha um perfil. A igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, todas aquelas igrejas. E a autoridade máxima naquela igreja era a palavra de Deus, embora tivessem perfis diferentes, até problemas diferentes. A igreja de Corinto tinha um perfil, a igreja de Gálatas tinha um perfil, a igreja de Tessalônica tinha um perfil. E todas elas tinham o direito de examinar as Escrituras livremente, buscar por si mesmo o conhecimento em Jesus Cristo. Como a igreja de Bereia. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. Então, até na igreja de Bereia, a autoridade máxima era das Escrituras. Isso é um pilar sustentado por todas essas igrejas que essa moça aqui trouxe para nós. Veja bem, isso demonstra liberdade. Mesmo na época do apóstolo Paulo, tiveram pessoas que erraram. Mas mesmo assim, Paulo não falou para queimá-los. Como acontecia na época de Martinho Lutero e de Jan Hus, que as pessoas foram queimadas vivas. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Continue pregando e deixe as pessoas livres para anunciar do jeito que quiser. Deus que tratará com elas, com essas pessoas. Não queimava-os. Mas os papas, na época de Martinho Lutero, mandavam queimar as pessoas. Então é importante salientar isso bem aqui. Outra coisa,
Quando Jesus estava no seu ministério, os apóstolos chegaram até Jesus e falaram: Jesus, tem um outro lá que está pregando sobre o Senhor. E Jesus falou: deixe-o, quem não é contra mim, é por mim. Então ele estava deixando as pessoas livres no seu anúncio do Evangelho, em sua pregação. E assim é. Essa liberdade permite vários perfis de igreja, que acessam vários perfis de pessoas. Vamos continuar analisando. Onde cada novo líder criava sua própria denominação. Cada igreja com uma doutrina, com uma nova interpretação. E eu comecei a pensar, era isso mesmo que Cristo queria? Era isso mesmo que Cristo queria? Que as pessoas examinassem as Escrituras, por si mesmos buscassem a Deus? Ou Cristo queria que um grupo de pessoas específicas, vestidos de vermelho e branco, queimassem todos aqueles que pensavam diferente, pensassem diferentes? O que você acha? Você que está me ouvindo. O que você acha que Cristo queria? Que as pessoas adorassem a Deus unicamente mediante o Filho, ou que as pessoas criassem para si mesmos vários mediadores, para que as pessoas pudessem fazer petições a esses mediadores? O que Cristo queria? Eu quero essa resposta de você que está me ouvindo hoje. Examine as Escrituras, descubra nas Escrituras quem é Cristo, quem é a igreja, quais as autoridades dentro da igreja e qual é a função da palavra de Deus sobre a igreja. E antes, vou te dar um conselho, vai lá e pesquise a doação de Constantino, Donatio Constantino. A doação de Constantino, a suposta doação de Constantino, do Império Ocidental para o Papa. E aí você verá o que é verdadeiramente corrupção, o que é verdadeiramente engano. Pense nisso.